Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em alguns artigos bem importantes da nossa Constituição, do 7º ao 11. Eles falam sobre direitos dos trabalhadores, organização sindical. Nosso plano aqui é entender o essencial, sabe? O que realmente está ali nessas regras. Ok, então, vamos lá desempacotar isso, ver o que tem de proteção individual, de regras para sindicato. Exato. Esses artigos são tipo a base de muita coisa nas relações de trabalho aqui no Brasil. Eles tentam criar um equilíbrio, né? Proteger o trabalhador, mas também organizar a representação coletiva, os sindicatos. Começando então pelo artigo 7º. Ele traz uma lista, né? Um ponto bem prático. O prazo para reclamar direitos na justiça. Tem aquele limite de 2 anos depois que o contrato acaba, certo? E pode cobrar os últimos 5 anos de trabalho. Por que esses prazos? É uma tentativa de equilibrar as coisas, proteger o trabalhador, dar tempo para ele ir atrás do que é dele, mas também, né, precisa ter uma segurança jurídica, as coisas não podem ficar abertas para sempre. Só que, claro, o trabalhador tem que ficar esperto para não perder o prazo, né? Faz sentido. O artigo 7º também bate muito na tecla da igualdade. Fala que não pode ter discriminação de salário ou na hora de contratar por sexo, idade, cor, estado civil, deficiência também, Uhum. e que trabalho manual, técnico, intelectual, é tudo trabalho, sem hierarquia. Exato. Isso vem direto do princípio maior de igualdade que está na Constituição. É trazer para a prática do dia a dia do trabalho. E tem a proteção para os menores, né? Proibido trabalho noturno, perigoso, insalubre, para quem tem menos de 18. E trabalho nenhum para menor de 16, a não ser como aprendiz a partir dos 14. Sim, fundamental para garantir o desenvolvimento deles. E vale lembrar que esses direitos todos valem tanto para o trabalhador urbano quanto para o rural, tentando criar uma base comum mesmo. E tem a igualdade entre quem tem vínculo permanente e os avulsos. Quem é o avulso? Rapidinho, para a gente entender. Claro, o avulso é aquele que trabalha para várias empresas, por períodos curtos, sabe? Geralmente intermediado pelo sindicato ou um órgão gestor. Ele não tem aquele vínculo fixo, tipo carteira assinada com uma empresa só. O artigo quer garantir que ele não tenha menos direitos só por causa disso. Entendido. Isso tudo é proteção individual. Mas e a organização coletiva? Para defender esses direitos e outros, aí a gente entra no artigo 8º, né? Liberdade sindical. Isso. Aqui a regra é clara. Para criar um sindicato, não precisa pedir licença para o governo. Basta registrar no órgão certo. O Estado não pode meter o bedelho na organização deles. Mas aí vem aquela regra que sempre dá o que falar. A unicidade sindical. O que é isso exatamente? Então, unicidade significa que só pode ter um sindicato representando a mesma categoria, seja profissional ou econômica, na mesma área. E essa área não pode ser menor que um município. A ideia, assim, por trás, é deixar o sindicato mais forte, evitar que a representação fique toda dividida, pulverizada. Entendo a lógica de fortalecer. Mas isso não pode ser ruim para a representatividade se um grupo não se sente representado por aquele único sindicato. Exatamente, esse é o ponto de tensão. A unicidade busca força, coesão, mas pode acabar limitando a pluralidade, a diversidade de vozes. É um debate antigo e constante no nosso modelo. E como o artigo tenta lidar com isso? Bem, ele coloca outras coisas. O sindicato tem que defender a categoria, até na justiça, se precisar. O dinheiro vem de contribuição que a Assembleia decide. Ah, a contribuição. Isso. E ponto-chave: ninguém é obrigado a se filiar, nem a continuar filiado se não quiser mais. Essa liberdade de não se filiar é um contraponto importante, então. O artigo fala também da participação obrigatória dos sindicatos, né? Sim, E da estabilidade do dirigente sindical. isso. A participação obrigatória é para garantir que a voz coletiva esteja lá na mesa de negociação. E a estabilidade do dirigente, que vai desde a candidatura até um ano depois do fim do mandato. Certo. Só podendo ser demitido por falta grave. Aquelas da CLT para justa causa, sabe? Sei. Ela serve para proteger quem está lá na linha de frente, defendendo a categoria, para não sofrer retaliação. Ok. Saindo da estrutura do sindicato e indo para as ações coletivas, artigos 9º, 10 e 11. O 9º garante o direito de greve. Uma ferramenta essencial de pressão dos trabalhadores. A Constituição é clara. São os trabalhadores que decidem quando fazer greve e pelo quê. Mas tem limites, né? O próprio artigo fala disso. Tem. Não é vale tudo.
A lei precisa definir quais são os serviços essenciais. Tipo saúde, transporte. Exato. E como garantir que as necessidades básicas da população sejam atendidas durante a greve. Tem que ter um equilíbrio aí. E quem abusar do direito de greve pode ser responsabilizado. Além da greve, os artigos 10 e 11 trazem outras formas de participação. Sim, o 10 fala da participação de trabalhadores e empregadores em órgãos públicos colegiados, tipo conselhos, onde se discute interesses deles, como o Previdência, por exemplo. Entendi. E o 11 diz que empresa grande com mais de 200 empregados tem que ter um representante eleito pelos trabalhadores. A função dele é só essa, facilitar o entendimento direto com os patrões. São jeitos de incentivar o diálogo, a negociação. Então, resumindo o que a gente viu, temos as garantias individuais, lá no artigo 7º, prazos não discriminação, depois a estrutura sindical, no 8º, liberdade para criar sindicato, mas com a regra da unicidade, o financiamento, a estabilidade do líder e a liberdade de não se filiar. Isso. E, por fim, as ferramentas coletivas. A greve, com seus limites, no artigo 9º, e a participação em órgãos públicos e na empresa, nos artigos 10 e 11. Exato. E acho que fica a reflexão sobre como tudo isso se encaixa, né? Aquela tensão que a gente falou, a liberdade individual de cada um decidir se quer ou não se filiar ao sindicato. Sim. E do outro lado, um modelo que busca a força coletiva, com a unicidade, a participação obrigatória do sindicato nas negociações, o financiamento. Esse equilíbrio, ou essa tensão, continua sendo central para a gente entender como funcionam as relações de trabalho no Brasil hoje. É algo que está sempre em jogo.